Estamos concluindo essa série sobre a identificação que traz às nossas vidas seguirmos os passos de Jesus. E nós temos buscado isso. Nós vimos que essa caminhada nos passos de Jesus, essa caminhada chamada de discipulado, ela começa com o nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O passo seguinte é a nossa resposta ao chamado de Jesus. Jesus faz, assim que nascemos de novo, da água e do Espírito, Jesus vem e nos convida a caminhar com Ele. E a expectativa dele, obviamente, é que nós lhe respondamos aquilo que esse mestre da lei lhe respondeu, que está lá em Mateus 8,19. Mestre, veja um mestre da lei virando para Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus e dizendo para ele: mestre, eu te seguirei para onde fores. Mas entretanto, todavia, contudo, também vimos que durante essa caminhada nos passos de Jesus, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas motivações, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Porque, como vimos no domingo passado, lá com Ananias e Safira, nós podemos até fazer a coisa certa, mas se fizermos a coisa certa pela motivação errada, isso vai nos trazer consequências. Ou como no caso que está em Lucas 9,54, em que João, o discípulo do amor, e Tiago, seu irmão, diante de uma recusa de uma cidade samaritana em receber Jesus, queriam enviar fogo do céu sobre aquela cidade. Então vimos no domingo passado que precisamos ter muito cuidado com as nossas motivações. E aí, justamente, a minha pergunta para você, para iniciarmos aqui esse momento, é justamente essa. Você, ao longo da semana, meditou nas suas motivações? Você apresentou a Deus aquilo que tem estado por detrás das suas escolhas, das suas decisões? Você parou para pensar nisso? Ou você continua seguindo a vida, tomando suas decisões, sem muita análise? Vejam, por que isso tudo? Por que começarmos com uma transformação da nossa vida? Seguirmos com uma escolha, uma decisão que é fruto das nossas prioridades. Continuarmos em resposta às nossas motivações. Para que isso tudo? Qual o propósito de caminharmos nos passos de Jesus? Onde queremos chegar com isso? No céu. Sim, nós queremos chegar ao final dessa jornada, aqui nessa terra, chegar ao Pai. Ouvir do Senhor: vinde, benditos do meu Pai. Isso nós queremos. Nós caminhamos nessa terra com os olhos na nossa próxima existência. Essa existência é temporária e ela vai acabar e passa rápido. Nossos olhos também estão focados no amanhã. Mas enquanto estamos aqui, qual o propósito disso? Por que Jesus nos chama para caminhar com Ele? Simplesmente para passar o tempo? Até que envelheçamos, morramos e cheguemos ao céu? É só para isso? Certamente não. Certamente há um propósito maior nessa caminhada, nos passos de Jesus, nessa caminhada de discipulado. E Jesus nos disse qual é esse propósito. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz para a gente:
Ele disse para os seus discípulos, mas nós também somos discípulos de Jesus. Portanto, ele está dizendo isso para a gente também. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. Essa mesma chamada de Jesus, essa mesma indicação do propósito que Deus tem para a nossa vida, aqui nessa existência, aqui nessa terra, é apresentado nos outros evangelhos também. Lucas, como ele dividiu a narrativa dele em dois pedaços, o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, ele colocou esse chamado na segunda parte da narrativa, no início de Atos. Mas nós veremos, e eu peço que você abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 28, nós veremos essa mesma chamada de Jesus de uma outra forma, de uma forma mais detalhada, que foi descrita por Mateus. A chamada é a mesma. Essa chamada que acabamos de ler em Atos 1:8 é a mesma chamada que está em Mateus 28, de 16 a 20, que é conhecida como a Grande Comissão. Mas, para que nós possamos entrar nesses detalhes, eu creio que precisamos primeiro orar. Orar novamente. Poxa, mas já oramos várias vezes. É pouco. É pouco, não é o suficiente. Então vamos ter um momento de oração agora, para que o Espírito Santo nos conduza nessa caminhada de compreensão da razão de ser do nosso discipulado cristão, da razão de ser desta caminhada seguindo os passos de Jesus nessa existência enquanto aqui estivermos. Que seja o Espírito Santo a nos revelar isso, e não as minhas palavras, e não o conhecimento humano. Pai amado, nós que fomos chamados pelo Teu Espírito para andar atrás do Mestre Jesus. Pai amado, queremos seguir Teu Filho, queremos seguir suas pegadas, e precisamos que o Teu Espírito nos ilumine no propósito disso, para que, na nossa livre escolha, possamos permitir a ação do Teu Espírito em nós, nos preparando para essa caminhada e trazendo, a partir de nós, frutos de transformação. Que frutos são esses, Senhor? Que o Senhor nos mostre o chamado que o Senhor tem para nós, para todos nós, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então vimos em Atos 1:8 que Jesus nos chama para sermos suas testemunhas, que nós apresentemos às pessoas aquilo que nós recebemos. Então, se por um lado nós recebemos de Jesus algo, por outro lado, aquilo que recebemos devemos passar para outros. Em Jerusalém, que vimos aqui o pastor Newton, que nos visitou há alguns domingos, ele contextualizou isso de uma forma muito interessante. Jerusalém é a sua família, é o seu círculo imediato de relacionamento, sua família, seu emprego. Judéia e Samaria já é expandido, é o seu condomínio, seu círculo de amizades mais amplo, e até os confins da terra. Até os confins da terra não exige de nós hoje que larguemos tudo, até porque temos um mundo virtual e podemos nos comunicar com pessoas do outro lado da terra. Então, este é o chamado de Deus para todos nós, todos e cada um de nós, sermos testemunhas.
Mas como faremos isso? Como seremos testemunhas? Aí entramos nos detalhes que estão lá em Mateus 28. Versículos 16 e 17, lemos assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, eles foram primeiro para a Galiléia, estavam lá esperando na Galiléia. Quando Jesus apareceu no monte, o que eles fizeram? O adoraram, mas, olha só que coisa fantástica que está escrito aqui. Mas alguns duvidaram. Gente, Jesus tinha andado com eles, aqui está se referindo especificamente aos 11, não aos 12, porque Judas Iscariote já tinha morrido. Aqueles 11 andaram com Jesus por 3 anos, viram os milagres de Jesus, comeram com Jesus, viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus multiplicar pão e peixes, viram Jesus ser morto na cruz por eles. E o mais importante de tudo, viram Jesus ressurgir dos mortos, ressuscitar. E mesmo assim alguns duvidaram. Então, meu irmão, pensa o seguinte: se aqueles 11, depois de 3 anos andando nos passos de Jesus, em um determinado momento, no ápice de tudo, no momento crucial, duvidaram, imagina você, imagina eu. Você acha que nós não vamos duvidar também? Você acha que na hora que ouvirmos o chamado do Espírito para sermos testemunhas daquilo que Ele está fazendo em nossa vida, nós não haveríamos de duvidar também? Isso acontece com todos nós. Isso acontece a cada momento. Mas isso significa então que devemos abandonar o caminho? Ah, eu estou duvidando, vou abandonar o caminho. Não, meus irmãos. Esse alerta de Mateus, de que duvidaríamos, é só para chamar nossa atenção. Ó. Presta atenção. Haverá momentos em que você vai duvidar. Mas isso faz parte do processo. Importante é seguir em frente, mesmo duvidando. Mesmo duvidando. Como aquele homem a quem Jesus perguntou: você tem fé? O homem pediu a Jesus que curasse seu filho. Jesus pergunta ao homem: tudo é possível ao que crer? Né? O homem pergunta a Jesus: Senhor, mestre, é possível que meu filho seja curado? É possível? Porque os discípulos não tinham conseguido, está lá em Lucas capítulo 9. E aí Jesus, olha, se é possível, tudo é possível ao que crê. Você crê? É o que o homem respondeu: eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Parece incoerente, não é verdade? Mas é essa a nossa realidade, nós cremos. Mas passamos por momentos de dúvida. A nossa fé é abalada quando as coisas começam a dar errado, quando a tempestade vem, quando o navio afunda. Como estudamos antes desse nosso momento aqui, no nosso estudo do livro de Atos. Às vezes o navio afunda. A vida é difícil, mas o Senhor está conosco. E o Senhor nos leva a continuar caminhando com o propósito máximo de sermos suas testemunhas. Em versículo, então, 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vejam, vão e façam discípulos de todas as nações, sem preconceitos, sem
escolhas de todas as nações. Por que eu fiz essa pausa agora? Porque está na moda acusarem o cristianismo de ser racista. Obviamente, cristãos podem, não deveriam, mas podem até ser racistas. Mas isso é totalmente anticristão. Porque se Jesus nos chamou para sermos testemunhas dele até os confins da terra e fazermos discípulos de todas as nações, onde é que está o racismo aí? Na sua essência, o cristianismo, ele é o poder mais inclusivo que existe na face da terra. Porque Jesus tratou crianças e adultos da mesma forma. Jesus tratou homens e mulheres da mesma forma. E Jesus nos manda tratar a todas as pessoas da mesma forma. Sem fazer diferença entre ninguém, porque Ele não faz. Porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preferidos. Deus ama a todos igualmente. E mandou o seu Filho Jesus morrer por todos. Independente da origem, independente da cor da pele, independente do formato dos olhos, todos, para a salvação de alguns. De quem? De quem crer. Aquele que crer será salvo. Mas como crerão se não há quem lhes diga? Por isso que o nosso papel é testemunhar dessa palavra libertadora de Jesus, transformadora. E o papel é de todos nós, a função é de todos nós. Não é só de um grupo de sacerdotes, pastores, missionários, não, é de todos. E vejam, não é um pedido. Olha, gente, se não for muito incômodo, dá para compartilhar com as pessoas o que eu tenho feito na vida de vocês? Você poderia, por gentileza, por obséquio? Não. Está no imperativo. É uma ordem. Essa ordem é chamada de a grande comissão. Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, está nos comissionando, está atribuindo a todos nós e a cada um de nós uma missão, que genericamente é testemunhar. E aí, vocês vejam que a ordem é muito clara. Vão e façam discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar pessoas a caminharem do mesmo jeito que você está caminhando. A levar pessoas a seguirem o mesmo caminho que você está seguindo. Nós somos discípulos de Jesus. Paulo, uma vez, numa das suas cartas, disse: sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Esse é o nosso chamado. E esse chamado é para todos. Agora, cada um de nós vai exercer esse chamado na sua vida da forma específica do seu jeito de ser. Não vamos todos fazer da mesma forma. Porque nós somos diferentes. Se você olhar em volta, mesmo você estando em casa, você verá pessoas diferentes de você. E essas pessoas diferentes vão cumprir o mandamento de Jesus de uma forma diferente. Agora, justamente porque muitos cristãos entendem essa ordem como sendo direcionada apenas a alguns e repassam essa responsabilidade para esses alguns, pastores, missionários, etc.,
é que, infelizmente, a gente tem chamado a grande comissão de a grande omissão. Omissão. Por que nós nos omitimos? Por que que a gente se omite no cumprimento de uma ordem direta de Jesus para todos nós que somos seus discípulos? Não, mas ele deu essa ordem só para os 11. Não, ele disse para os 11, façam discípulos. E os discípulos dos discípulos farão o quê? Discípulos. E assim foi ao longo dos tempos até que o discipulado chegou em nós. Para que nós crescêssemos, nós precisamos ouvir. Para que nós ouvíssemos, alguém precisou falar conosco. Para que alguém falasse conosco, essa pessoa teve que ouvir o chamado e ir. E aí entra um detalhe muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com você. Vejam, eu não fiz no seminário todo o grego que eu deveria ter feito. Tá? Então eu não sou especialista em grego. Mas tem um monte de outros especialistas a quem eu posso recorrer. E recorrendo aos especialistas, eu vejo lá o seguinte, que essa ordem, ela especificamente está associada ao fazer discípulos. Façam discípulos. Esse verbo, inclusive, façam discípulos, é uma palavra só. Essa palavra está no imperativo. Façam discípulos. Só que o vão, o batizando e o ensinando estão, no grego, numa outra forma verbal, no particípio. Isso significa o quê? É um ato continuado. A ordem é: façam discípulos. Para fazer discípulos, você primeiro tem que ir. Ir até as pessoas. Esse ir não precisa ir lá para a China, não, até porque hoje na China a coisa está complicada, né? Não, é ir onde você vai, por onde você vai. Você vai na sua família? Você vai no seu trabalho? Você vai na sua escola, no seu ensino? Onde você vai? Indo, por onde você for, faça discípulos. Testemunhe do poder de Deus na sua vida. E então, uma vez aquela pessoa caminhando junto com você, você vai batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, trazê-la para a comunhão dos irmãos, dos discípulos, porque o batismo representa o ingresso no corpo de Cristo. Então você vai até a pessoa, faz a pessoa caminhar junto com você, pelas suas palavras e pelas suas atitudes, a pessoa resolve seguir junto com você, e aí você traz a pessoa para a comunhão. E uma vez na comunhão, você vai procurar ensiná-la a caminhar no mesmo caminho que você está caminhando. Gente, isso é para todos. Mas é muito comum, como eu acabei de dizer, nós nos omitirmos, nós acharmos que quem tem que fazer isso são os profissionais. Mas nós somos protestantes. Nós seguimos a herança protestante, a herança de Lutero. E Lutero, ele foi enfático ao dizer que essa separação entre sacerdotes e leigos era falsa, era errada. E que o sapateiro, ao consertar o seu sapato de alguém, ele estava ali exercendo a sua vocação, Beruf, em alemão.
Cada um de nós, no exercício da nossa vocação, seja ela qual for, estaremos sendo ministros, estaremos divulgando, testemunhando. E ao testemunharmos, haverá pessoas, não serão todas, não vamos nos enganar, não serão todos. Mas alguns ficarão interessados no que você tem a falar e na forma como você está vivendo a sua vida. E aí esses alguns vão querer saber por onde você está caminhando, vão querer seguir você. E aí você vai trazer a pessoa para o corpo. E isso, gente, é 24/7. Não é só no domingo. É 24/7. Essa é a razão de ser da nossa caminhada. Nos passos de Jesus. Ser testemunho do que Jesus fez na nossa vida. É ir sendo transformado, e à medida que a gente está sendo transformado, a gente está levando isso para outras pessoas, impactando outras pessoas. Nós não podemos viver nossa vida segmentada. Não, lá no meu trabalho, eu estou no meu trabalho. Meu trabalho é meu trabalho. Em casa é família, família é família. Na igreja é igreja. Gente, como se fossem pessoas diferentes. Aqui eu visto o chapéu do trabalho. Na igreja eu visto o chapéu ou ponho a máscara. No trabalho eu ponho a máscara do trabalho. Na igreja eu ponho a máscara do crente. Na família eu ponho a máscara do filho. Vivemos papéis, personas. Aliás, a palavra personalidade em grego justamente vem da máscara, que se utilizava no drama e na comédia. Aquelas duas mascarazinhas, né, que representam a encenação. A comédia e o drama. A máscara é persona. Então nós vivemos diferentes personas. Nós somos diferentes pessoas em diferentes lugares. Gente, isso é esquizofrênico. Isso é uma cisão. Vivemos diferentes vidas. Isso sequer é saudável. Humanamente falando, isso não é saudável. Espiritualmente falando, isso é péssimo. Porque vivemos de forma hipócrita. E aí eu lhe pergunto, como você tem vivido a sua vida? A sua vida profissional, a sua vida familiar. Você tem vivido a sua vida de forma estanque, segmentada? Ou aquilo que você é num lugar, você é em todos os lugares? Eu sou a mesma pessoa em todos os lugares, o mesmo chato de galocha. Aí não resolve, desculpe. Aí, ok, está indo para o lugar certo, mas tem que agora ir para o lugar certo da forma certa. Porque, sinceramente, se não tivermos o que mostrar, realmente ninguém vai querer nos seguir. Se aquilo que fazemos não concorda em nada com aquilo que somos, nós dissemos uma coisa, mas fazemos outra, ninguém vai querer seguir os nossos passos, como nós seguimos os passos de Jesus, porque, na verdade, não estamos demonstrando estar seguindo os passos de Jesus. Fazer discípulos é impactar pessoas. Fazer discípulos é plantar a semente da vida eterna em outra pessoa. Nem todos aceitarão. Algumas pessoas vão pegar as pérolas, a Bíblia diz isso, que quando lançamos pérolas aos porcos, os porcos se voltam contra nós. Às vezes, nós tentaremos plantar a semente de Deus na vida de alguém, e essa pessoa vai se voltar contra nós, vai nos agredir. Você fica com a tua fé, que eu fico com a minha. Ok. Não pode chegar para a pessoa e falar, então vá para o diabo que te carregue. Não dá, aí você estragou tudo. Você está falando de amor, a pessoa te dá um coice, você responde com 2. Né? Vai com as duas patas de trás e... pum. Aí realmente, aí estragou. Né? Então, gente, a gente tem que estar preparado para a porta bater na cara. Jesus foi recusado por muita gente. Se teve gente que recusou Jesus, vocês acham que não vão recusar a nós? É muita ingenuidade acharmos que todos vão querer ouvir o que nós temos a dizer, que todos vão gostar de ouvir o que temos a dizer. Mas, gente, isso não é tarefa nossa. Quem convence o outro é o Espírito Santo.
A nossa tarefa é testemunhar. É falar e agir. E os dois em comum acordo. Você tem feito isso? Isso é intencional na sua vida? Porque eu volto a dizer, caminhar nos passos de Jesus é intencionalmente testemunhar do que Ele está fazendo na sua vida. É para isso que a gente caminha nos passos de Jesus. E aí eu lhe pergunto agora uma outra coisa. Você se considera capaz de fazer isso? Sinceramente, eu não me considero capaz de fazer isso. Eu conheço as minhas limitações. Eu conheço as minhas dificuldades. E eu sei o quão difícil é para mim ir até outras pessoas e me arriscar a ser rejeitado. Eu não gosto de ser rejeitado. É muito difícil para mim apresentar algo que é tão valioso para mim e aquilo ser rejeitado. Só que, como eu acabei de dizer, a tarefa que nos cabe é testemunhar. Não nos cabe convencer o outro. Isso é papel do Espírito Santo. Então, precisamos ter em mente, para não ficarmos frustrados, tá bom, agora eu me convenci, agora o cara me convenceu, vamos em frente porque vai dar certo, o Senhor vai abrir os ouvidos das pessoas. Aí você vai, começa a pregar e nada acontece. Aí se frustra. Se frustra. Entregue nas mãos de Deus a pessoa. Um grande pregador do século XIX, que me fugiu o nome dele, então não vou chutar, ele fez uma lista com 100 pessoas que ele queria ver aos pés de Jesus. E ele orou a vida inteira por aquelas 100 pessoas. Aquela lista estava dentro da Bíblia dele. E à medida que essas pessoas foram se convertendo, ele foi riscando o nome. Ele não fazia nova lista, não. Ele ia riscando os nomes daquelas pessoas na lista. Quando esse homem morreu, faltavam somente 4 nomes na lista. 96 pessoas, daquelas que ele pediu ao longo da vida dele toda para que se convertessem, se converteram. Poxa, muito bom, né? 96% de aproveitamento, fantástico. Ah, calma. No sepultamento daquele homem, as 4 pessoas restantes se converteram. No sepultamento. Sensacional. Isso é comprovado, isso não é historinha de escolinha dominical infantil. Isso é sério, é fato. É o poder da oração associado ao testemunho. Então, ok, você me convenceu, agora eu vou testemunhar. Mas você está orando? Você está pedindo a Deus que trabalhe no coração daquela pessoa para quem você vai entregar a semente? Jesus contou a parábola do semeador. Jesus já nos alertou que o coração humano tem diferentes terrenos. Às vezes ele é duro, como o terreno por onde as pessoas passam. Já notaram que nos parques as pessoas às vezes não querem passar pelos locais onde tem as pedras, né? Os caminhos, as calçadas, e saem cortando o caminho por cima da grama. Já notaram que a grama morre por onde as pessoas ficam passando o tempo inteiro? Se você lançar uma semente naquele caminho por onde as pessoas passam o tempo inteiro, onde a grama morreu, aquela semente vai morrer também. Ela não vai conseguir penetrar. Nem entra. Agora, há outros solos, outros corações, que até permitem que a semente entre. Mas alguns deles, a semente cresce junto com ervas daninhas, que são outros
deuses na vida da pessoa que sufocam a semente e a semente morre. A pessoa fica interessada, a pessoa começa a seguir o caminho, mas desiste. Jesus avisou que haveria pessoas que desistiriam da caminhada. Ah, olha, isso é muito legal para você, mas para mim não está funcionando não. E vai embora. Já outros ficarem muito animados, mas só que, terra rasa, cheia de pedras. E o sol mataria a planta. E a pessoa desistiria também. Então há pessoas que nem ouvem, pessoas que ouvem e desistem. Ou porque são rasas, ou porque tem outros deuses que sufocam a palavra. Mas aquela que está com o terreno do coração pronto pelo Espírito Santo, essa dará fruto. Então, Jesus alertou para a gente, nos alertou que nós não teríamos 100% de aproveitamento. Não é essa a expectativa que a gente tem que ter. Mas nós precisamos levar à frente o chamado que é de todos nós. A grande comissão, a ordem que é para todos. Façam discípulos. Como? Indo até as pessoas. Trazendo-as, dando o seu exemplo, trazendo-as para o corpo de Cristo, envolvendo-as nas atividades. Mas não é trazer e abandonar não, trouxe, agora é contigo. Pastor, está aqui, meu visitante, contigo agora. Não, é ficar junto da pessoa, ensinando a caminhar da mesma forma que você caminha. E o poder que teremos para isso. Como é que Jesus começou a falar dele para os discípulos? Toda a autoridade me foi dada. Deixa eu voltar lá. Eu deveria ter colocado, não coloquei. Não tem problema. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não é isso que está lá em Mateus 28, 18? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, porque eu, disse Jesus para nós, porque eu recebi autoridade para isso, eu repasso para vocês. Jesus terceirizou. Ele veio em pessoa, ensinou, discipulou, e aí disse, agora que vocês aprenderam, eu deixo com vocês a tarefa de darem prosseguimento naquilo que eu fiz. O que eu fiz com vocês, a autoridade que eu tenho, eu repasso para vocês, para que vocês façam isso em meu nome. E disse mais, no final, está lá escrito, no versículo 20, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós não estaremos sozinhos. Nós receberemos a autoridade do Senhor para cumprirmos esse chamado dele e não estaremos sozinhos enquanto estivermos fazendo. Tanto que lá em Atos 1:8, Jesus disse para os seus discípulos, esperem que o Espírito Santo venha sobre vocês e então vocês irão. Não conseguiremos nada na nossa própria força. Nós precisamos ir no poder do Espírito de Deus, que estará sempre conosco. É na autoridade do nome de Jesus que nós vamos. É na autoridade dele que ele nos mandou ir. E é no poder do Espírito dele que falaremos às pessoas. Agora, o resultado final não é responsabilidade nossa. A responsabilidade é da própria pessoa. A graça de Deus estará sobre ela. A fé lhe será dada. Mas aí ela terá que usar a sua própria escolha. Para, usando aquela fé, crer na graça e então ser salvo. Não é para todos.
Está à disposição de todos, mas nem todos aceitarão. O próprio Jesus avisou para a gente isso. Nem todos aceitarão. Mas é no poder de Jesus que nós iremos. Iremos testemunhar, testemunharemos, plantaremos a semente, faremos discípulos, seguidores. Cara, vem comigo. Vem, assim como eu sigo Jesus, me siga, como disse Paulo. Aí traremos a pessoa para o corpo de Cristo, onde ela será batizada no corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fará uma escolha, e aí é ensinar, para reproduzir, para que aquela pessoa, por sua vez, também siga em frente e leve a mesma mensagem para outras pessoas. Como é que vocês acham que o cristianismo explodiu na primeira e na segunda geração depois de Jesus? Porque todo mundo fazia isso. A partir do momento em que o cristianismo se tornou a religião do Estado romano e foi criado um grupo dos sacerdotes, aí acabou. Aí o cristianismo diminuiu de relevância, de intensidade. Passou a ser uma ferramenta política na mão do Estado. Mas sempre houve, ao longo da história, cristãos, sempre houve cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus, independente da sua prática, independente da sua profissão, independente do que faziam da sua vida, estavam indo e semeando aquilo que Deus lhes dava. Porque nós não daremos nada daquilo que não recebermos. Só daremos o que recebermos. E se não temos para dar, peçamos a Deus. Senhor, eu não tenho nada para dar. Então peça a Deus. Peça sabedoria para saber como fazer. Peça o poder de Deus na sua vida para que você consiga fazer. Você não está sozinho. Mas você foi chamado. É para isso que a gente caminha nos passos de Jesus. Concluindo, Jesus nos chamou para caminhar com Ele, para seguir seus passos, e isso certamente exigirá de nós uma mudança de vida, aquilo que a gente chama de conversão. Isso irá mexer com os nossos valores, com as nossas prioridades. Agora, também vai exigir que a gente tenha muito cuidado com as nossas motivações, para que assim, agindo pelos valores certos e pelas motivações certas, nós sejamos propagadores, anunciadores daquilo que aconteceu conosco. Testemunhas do que Deus faz por nós. Diante disso tudo, eu lhe faço uma última pergunta. Você está disposto a caminhar nos passos de Jesus? Vamos entregar isso a Deus em oração? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nós, pelo chamado do Teu Filho às nossas vidas, nos livrando da morte eterna e nos reconciliando contigo, Pai. Apesar da nossa natureza humana decaída, dos nossos pecados, em Cristo fomos reconciliados com o Senhor. Louvado seja, Pai. Louvado seja o Teu Filho pelo que Ele fez por nós. E nós agora, Senhor, confrontados com o Teu mandamento, a Tua ordem, a missão que o Senhor nos deu de irmos e compartilharmos o que o Senhor tem feito por nós, nós clamamos a Ti para que o Teu Espírito venha encher as nossas vidas com o Teu poder, essa autoridade, Senhor, que foi dada a Jesus e na qual iremos. É na autoridade do nome de Jesus que caminharemos nos passos de Jesus.
E por este caminhar seremos transformados. E iremos, pelo teu poder, impactar outras pessoas. Iremos, Senhor, por onde formos, impactaremos outras pessoas. As traremos para o corpo de Cristo e as ensinaremos a caminhar junto conosco, nos imitando como imitamos ao Senhor. É no teu poder, ó Pai, no poder do teu Espírito em nós, que caminharemos nos passos de Jesus. E eu te peço, Pai, que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje, ou que ainda virá a ouvir ao longo dos dias pela frente, seja convencida pelo teu Espírito. Que essas palavras sejam elas mesmas sementes de transformação, possam encontrar terreno fértil e possam ser cuidadas pelo teu Espírito para crescerem e frutificarem para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. É em nome de Jesus que eu clamo a Ti, Senhor. Usa as nossas vidas. Faça com que caminhemos sendo luz no meio da escuridão, trazendo sabor, verdadeiro sabor, a uma vida tão insípida como é esta em que temos vivido. De tanta escassez, de tanta falta de sentido, Senhor. Nos usa, Pai, para apresentar o sentido da vida às outras pessoas. Para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém. E amém. Muito bem, meus irmãos. Então, terminamos aqui essa série. A série seguinte tem o nome de Ninguém é uma Ilha. Nosso próximo informativo trará maiores detalhes sobre isso. Domingo que vem teremos um novo informativo. Domingo que vem será o nosso último estudo no livro de Atos. Finalmente terminaremos o livro de Atos. E hoje ainda eu estarei colocando uma mensagem para todos, para que, oferecendo 3 opções para o nosso próximo estudo. Então, a partir não do próximo domingo, mas do outro, já teremos um novo assunto a ser estudado, antes aqui desse momento de celebração. E a vida continua, a vida segue, a vida vai voltando ao normal. Como será esse novo normal? Já está até cansativo dizer isso, né? O novo normal. Nós não sabemos, mas o nosso Deus, Ele é tão criativo que Ele certamente nos ajudará a nos adaptarmos à nova realidade que teremos pela frente. Certamente nós conseguiremos nos adaptar e superaremos mais essa dificuldade, como ao longo da história os cristãos já superaram tantas outras dificuldades. Nós vamos superar, em nome de Jesus. E no momento de devolução, é a hora de você pedir a sua oração. Mande lá para o nosso número do WhatsApp. Mande o seu pedido de oração, para que nós possamos estar intercedendo junto ao Pai pela sua necessidade. Se você tem um motivo de agradecimento, mande também para lá, porque nós intercessores gostamos de ouvir boas notícias. Sabe, isso nos estimula a continuarmos intercedendo. Então, compartilhe conosco as respostas de Deus, às nossas orações. Se você tem contribuições a dar, sugestões, críticas construtivas, nós estamos abertos, nós sabemos que não somos perfeitos. Hoje, por exemplo, tivemos problemas técnicos. Estamos tentando melhorar e ao tentarmos melhorar, nós acabamos nos enrolando. Acontece. Porque nós ganhamos uma televisão
de 40 polegadas de presente. Nós ainda teremos que fixar essa televisão na parede, vamos comprar um suporte, isso, tinha um nome antigo lá, Girovisão, mas isso é muito antigo, né? Um suporte, pois é, não é do tempo do Silas aqui. Um suporte para a televisão, articulado, porque a televisão vai ficar numa parede de alvenaria, não numa aqui. Tudo isso aqui em volta é drywall, tá? É cartonado, então não dá para pendurar uma televisão de 40 polegadas aqui. Mas ali na alvenaria vai. Então vai ser fixado lá. Só que hoje, o sinal, a gente comprou um equipamentozinho que divide o sinal para uma entrada com duas saídas. Aí não funcionou, né? Não funcionou. Então, nós estamos com um monitor ali, vocês viram, né, o Silas, muda aí, não mudava, porque mudava aqui em cima, mas não mudava lá embaixo. Então, meu Deus, hoje foi desafiador, né? Hoje realmente foi desafiador. Mas a gente está se arriscando, a gente quer melhorar. Ganhamos a televisão, ainda falta um monte de coisa. Nós vamos fazer uma relação. Ganhamos um tripé de 1,80 m, também para as nossas gravações, excelente. Mas olha, nós queremos melhorar. Por quê? Porque sabemos que mesmo depois que pudermos, um número maior de pessoas puder estar aqui presencialmente, hoje estamos dentro do nosso limite. Não temos nem 20 pessoas aqui. Mas quando pudermos voltar a ter as 80 que cabem aqui dentro, ainda assim, nós continuaremos no mundo virtual. Ainda assim. E por isso nós precisamos de qualidade. E essa qualidade exige equipamento. E esse equipamento custa caro. Ainda mais com o dólar nas alturas. Custa caro. Hoje nós não temos recursos para isso. Estamos recebendo doações do material. Então vamos fazer uma lista de equipamentos com seus preços e vamos divulgar isso. Se você quiser e puder participar. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o momento de devolução, ele também, eu passei a coisa e fiquei olhando para lá, só que lá não está aqui. Então, o momento de devolução, ele também diz respeito à devolução daquilo que Deus nos deu. Deus está te abençoando, porque Deus é fiel. E aí você, na sua fidelidade, em resposta à fidelidade de Deus, não é uma troca. Você não dá para Deus te dar. Você dá porque Deus te deu. Deus foi fiel na sua vida e aí você foi lá e, reconhecendo a fidelidade de Deus, devolve o dízimo daquilo que Deus te deu. Esse é o sentido do dízimo. É o reconhecimento do sustento de Deus na sua vida. É um ato de fidelidade e fé. E este mês, somando os dízimos que aumentaram e as ofertas que são atos de generosidade, gente, desde março que a gente está no vermelho. Eu não sei como é que a gente consegue ficar no vermelho. Março, abril, maio, junho. 4 meses no vermelho. Como que a gente conseguiu isso? Não sei. Misericórdia de Deus. Mas ficamos. E passamos por isso. Este mês. Ainda não fechou o mês. Ainda temos aí 5 dias úteis pela frente. Este mês, provavelmente, graças à sua fidelidade, à sua generosidade, fecharemos no azul. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E não paramos, não. Foi necessário fazer retoque de pintura, fizemos. Foi necessário melhorar a segurança, melhoramos. Esses dias eu estava parado ali do lado de fora, olhei para uma grade e pensei assim, até eu, nos meus quase 100 quilos, consigo subir naquela grade e chegar no telhado. Um garoto novinho, magrinho, bombado com crack, sobe fácil aquilo ali. Tem que impedir alguém de subir no telhado. Tudo bem, se o cara entrar, o alarme vai tocar.
Mas aí a telha já foi tirada, vou ter que chamar uma equipe para botar a telha de volta, vai custar. Então vamos impedir, ou pelo menos inibir, porque quando o cara quer, ele consegue, tá? Ô doido, é impressionante. Mas vamos inibir. Então, botei concertina, botei lança na grade. Então o cara não vai mais conseguir subir. O cara tem que estar muito fora do ar para conseguir passar por aquelas lanças ali. Mas tem cerca elétrica, tem um monte de coisa. A gente agora está nos novos tempos, né? Gato escaldado tem medo de água fria, vocês sabem disso. Então a gente está cheio de proteção. E isso custou alguma coisa. Então, tudo isso foi coberto pelo seu dízimo e pela sua oferta. E nós iniciamos a reforma do quadro de luz. Negociamos com a proprietária, ela assumiu a metade do custo e nós já enviamos a metade. Já demos o sinal da metade do custo, os equipamentos já foram comprados, a licença na Light já foi obtida e vamos trocar o nosso quadro de luz agora em agosto. Louvado seja Deus. Se você visse o estado do quadro de luz, você ficaria tão preocupado quanto eu. Está literalmente caindo. Então, vai ser refeito. Tudo isso está sendo coberto. Estamos chegando lá. Estamos reiniciando as nossas atividades. Já reiniciamos, estamos ampliando. E muito mais teremos a fazer aqui. Nós temos espaço agora. Qual o seu dom? O que é que você pode fazer? Qual o seu chamado? Mês que vem vamos falar muito sobre isso. E mês que vem, agosto, é o mês de aniversário da Orla. A Orla Sul foi fundada no dia 22 de agosto de 1999. A gente já não é mais uma criança, não. Então faremos aniversário no penúltimo domingo do mês, será o dia 23, teremos aqui, faremos a nossa festa de aniversário, não será para todos, infelizmente. Até lá talvez os protocolos de distanciamento sejam relaxados e a gente possa ter um número maior de pessoas, mas certamente as pessoas do grupo de risco ainda não poderão vir, certamente. Então não teremos todos aqui, não estaremos todos juntos comemorando. É uma pena, mas provavelmente teremos um bom número de pessoas aqui para comemorar o nosso aniversário de 21 anos para a glória de Deus. E no domingo seguinte, dia 30 de agosto, começaremos, ou 31, agora estou na dúvida, começaremos uma campanha, e eu não vou já adiantei muita coisa. Depois eu adianto mais. Olha, está sensacional. Portas para o futuro. É tempo de sonhar. Gostaram? Eu adorei. Achei fantástico isso. Quando eu vi a campanha, eu falei, eu preciso dessa campanha. Só que eu não tinha mensageiro para trazer, né? Então eu tive que trazer. Aí que eu descobri que você paga 100% de imposto quando você importa esse tipo de coisa. Paciência. Já foi. Entendeu? Já foi. Prepare-se. Crie a sua expectativa. Porque nós vamos sonhar juntos aqui nesse lugar. Temos muito, Deus tem muito para nós ainda. E ao recebermos tudo que Deus tem para nós, toda a alegria, toda a paz, todo o senso de realização e sentido, as pessoas em volta vão querer saber o que nós temos. Você nem vai precisar correr atrás delas. Elas é que vão perguntar para você. Basta você ir e ser. E estar aberto para compartilhar, para dar aquilo que Deus está te dando. Agora, hoje é o último domingo do mês, então nós vamos orar pelos aniversariantes. Estou aqui com a relação de aniversariantes do mês. Eu não tenho a relação de aniversários de casamento, mas se você... eu vou ler os nomes das pessoas aqui, mas antes disso, o que ficou projetado foi o número da conta da igreja para os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa de Deus.
Agora eu vou projetar para você o coração social, porque você sabe, nós temos duas contas. A conta da igreja, de manutenção, e a conta da ação social, o nosso coração social. Mês passado, nós juntamos R$3.000 que foram enviados para a Acari. No domingo passado, nós mostramos aqui uma imagem da distribuição das cestas básicas. E este mês, nós enviamos R$2.000, as fotos vão ser colocadas no informativo, enviamos R$2.000 para o lar do Batista do Ancião e enviamos R$500 para um outro lar de anciãos missionário. Então, este mês foram R$2.500, mês passado foram R$3.000. Fruto da sua oferta, da sua generosidade para essa outra conta aqui. E nós temos sido fiéis. O dinheiro que entra na conta do coração social é para ação social. Nós não usamos para custeio. Não vamos usar o dinheiro do coração social para comprar um monitor de vídeo, um divisor de sinal de HDMI. Não vamos fazer isso. Nós vamos respeitar a sua escolha. É isso, meu irmão. Você aqui, para os que estão presentes, nós temos os envelopes, nós temos os cartões de conexão que você pode preencher depois e nos entregar. Nós temos uma das tesoureiras está presente, a Juliana, que poderá fazer a contagem. Temos ali o Sérgio, que pode fazer a contagem junto com ela. Então, se você que está aqui presente trouxe a sua oferta ou seu dízimo, pode preencher o envelope e entregar para a Juliana. Se você quer entregar o seu pedido de oração, entregue diretamente para mim. O seu cartão de conexão pode vir diretamente para mim. E você que está em casa, mande lá para o WhatsApp da Orla e a sua oferta, o seu dízimo, para uma dessas duas contas. André, faltou alguma coisa? Vamos orar pelos aniversariantes do mês e vamos orar pela sua vida. Não só os aniversariantes do mês, que eu vou citar aqui. Dia 3 foi o Vitor Hugo Briones. Dia 4 foi o Hernani, também a Lindaura. Dia 9 foi Leninha, também o Pedro Olme e a Cileide, lá em São Paulo. Dia 10 foi a Alícia. Dia 14, Ana Paula Cardoso. Também o Luiz Carlos Otero. E dia 30 será a Karina. Como eu disse, se você faz aniversário agora nesse mês de julho e o seu nome não foi citado, avise-nos para que eu possa colocar no nosso controle. E se você também fez aniversário de casamento, a mesma coisa, nos avise. E vamos orar. Quem está aqui, eu peço que fique de pé, para que nós possamos orar pelos aniversariantes, pelas ofertas, pelos dízimos, pelos pedidos de oração apresentados, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, em nome de Jesus. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa igreja. Eu clamo a Ti, ó Pai, para que o Teu Espírito esteja muito presente, seja muito sensível por nós, a cada passo da nossa caminhada, porque queremos seguir os passos de Jesus. Escolhemos seguir os passos do Teu Filho, Senhor. Mas precisamos do Teu poder em nós, para termos o que compartilhar com os outros, termos o que contar para os outros, o que testemunhar para os outros. Age em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos brilhar, para que nossas vidas possam ter sentido e assim outras vidas possam se sentir atraídas pelo Senhor agindo em nós. Mas que não sejamos tímidos, que não nos omitamos, mas nos comissionemos, Senhor, a Teu serviço, movidos pelo Teu Espírito, para levar a Tua palavra a outras pessoas, indo pelas nossas vidas fazer seguidores, fazer discípulos e trazê-los para a comunhão do corpo de Cristo, ensinando-os a seguir Teus passos,
como nós também queremos seguir. Muito obrigado, Senhor, pela dedicação dos teus filhos, que nos permitiu, como igreja, passarmos por esse momento tão difícil e que nos permitirá, ao longo desse mês de agosto, prosseguirmos no nosso chamado para ir e fazer discípulos. Como igreja, Senhor, caminharmos e utilizarmos essa estrutura toda em benefício da Tua palavra, da Tua mensagem, mensagem de esperança e de paz. E que todos nós possamos ser sustentados sobrenaturalmente nesse processo. Cada um de nós possamos receber do Senhor o suprimento. Portas que estavam trancadas sejam abertas, Senhor. Negócios que estavam fechados possam se abrir, possam ser realizados. Que os consultórios voltem a funcionar com força. Que as pessoas voltem a procurar os médicos, os dentistas, os terapeutas. Que as empresas voltem a funcionar e contratem os negócios dos teus filhos. Senhor, tem misericórdia dos teus filhos, Pai. Tem misericórdia dessa sociedade que precisa que nós brilhemos. Então faça-nos brilhar. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um de nós. Protege-nos, Senhor. Protege-nos. Ainda há risco no ar, literalmente. Protege-nos do risco que ainda corremos. Leva-nos em segurança por esse caminho. E aos aniversariantes, eu te peço, para eles, a tua paz, a tua sabedoria e a tua direção, Senhor. Com muita saúde para todos eles. Cada um desses nomes que foi citado e aqueles aniversariantes que não tínhamos conhecimento de estarem fazendo aniversário nesse mês. Cada um deles receba uma bênção especial por esse momento que é um marco na vida de todos nós. Quando paramos e pensamos, estamos completando mais um ano de vida. E agora, Senhor? Que o Senhor diga a cada um deles o que é que o Senhor deseja para eles. E para os casamentos que também estão concluindo um ano de existência. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, porque pedimos em nome do teu Filho Jesus. Nome ao qual toda a autoridade foi dada no céu e na terra e está disponível para nós. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e essa presença capacitadora do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Até mais um evento ao longo da semana, virtualmente nas nuvens da internet.